Caminhão de notícias do Verdão aqui pra vocês, rapaziada. Eu sou Bruno Ramos, na companhia do meu amigo Arlan Dias. A gente chega pra mais um vídeo aí com muito debate, muita informação, muita troca de ideia. Lembrando sempre com aquele teor leve pra falar sobre futebol, porque é assim que a gente tem que levar esse esporte, tá? Antes de tudo, rapaziada, queria pedir um favor pra vocês. Cara, a gente tá concorrendo ao Prêmio Best. Eu não sei como a gente foi parar lá, mas nós estamos concorrendo ao Prêmio Best. Estamos em 20º lugar na categoria influenciador. Isso é tipo elefante em cima da árvore. Como que foi para lá? Eu não sei. Mas já que os caras cometeram um erro, vão terminar de fazer o erro. Então vota na gente lá, por gentileza, que a gente pede para você. Se algum momento, algum conteúdo nosso, alguma informação, algum vídeo conseguiu impactar você, te ajudou, você riu, chorou, ficou puto com a gente, cara, ajuda a gente aqui, ó. Tem um link fixado nos comentários. Vota na gente no Prêmio Best pra gente chegar aí às primeiras colocações e, se possível, ganhar um prêmio também. Lembrando que tem o Abel Ferreira lá pra você votar também, viu? Mas o Abel já tem muita taça, né, Erla? Agora é nossa vez, né? Deixando a ganhar pelo menos uma, né? Pô, deixa um pouquinho pra gente, né? De vez em quando é bom. Exatamente, ó. E, enfim, faz seu papel aí, por gentileza. A gente pede demais pra você. Conta com a sua contribuição, tá, senhores? Vamos lá para as notícias do dia, pelo menos as notícias que nós temos, as informações que nós temos aqui, tá? Como chega o Porto para enfrentar o Palmeiras no Mundial de Clubes FIFA? Faltam poucos dias, mais precisamente 4 dias para a estreia do Palmeiras, e tá perto de acontecer, viu? Enquanto o Palmeiras vive um momento de alta, acumulando resultados, né? Bons resultados, às vezes tropeça, tem um aproveitamento impressionante. Como que chega o Porto para esse jogo com o Palmeiras? É a pergunta que está todo mundo se fazendo, por mais que saiba de uma maneira superficial, nós reunimos aqui mais informações e trouxemos para vocês. O Porto vem de uma temporada não tão boa e ele busca surpreender no Mundial, tá? Enfim, o jogo ele vai ser e promete muito disputado. O Porto, ele chega para o Mundial depois de um ano bem abaixo das expectativas, né? Bem abaixo da expectativa. Vale destacar que seu único título na temporada foi a Supertaça Cândido Oliveira, que eles conquistaram ainda em agosto de 2024, que eles ganharam sobre o Sporting. Já no Campeonato Português, o desempenho do Porto foi ruim. Ele terminou na terceira colocação, não foi horrível, né? Foi ruim, terminou na terceira colocação, ficou atrás ali do Benfica e do Sporting, somando apenas um ponto aí da dupla. E nas Copas Nacionais, eles tiveram campanhas bem decepcionantes. Na Taça de Portugal, eles foram eliminados pelo Moreirense. Já na Taça da Liga, eles caíram na semifinal para o Sporting, o que frustrou muito a torcida do Porto. Além disso, lá na Liga Europa da UEFA, eles também não corresponderam às expectativas, eles ficaram na 18ª posição na fase de Liga e foram eliminados pela Roma nos playoffs. E pegando o aproveitamento recente do Porto aqui, dando uma leve estudada no aproveitamento recente do Porto, mesmo com as dificuldades ao longo da temporada, o Porto chega ao Mundial com um desempenho recente aí positivo, tá? Isso por quê? Das últimas 10 partidas oficiais do Porto, eles tiveram 70% de aproveitamento, eles tiveram 7 vitórias e 3 derrotas. Eles tiveram aí vitórias contra AFS, Estoril Praia, Casa Pia, Famalicão, Moreirense, Boa Vista e Nacional. Pô, mas tá de brincadeira também esses adversários do Porto para jogar no Campeonato Paulista. Enquanto isso, né, diante do Braga, eles perderam para times mais fortes. Ó, o Braga eles perderam para o Benfica e também para o Estrela Amadora. O que vale ressaltar aqui também, cara, que apesar dessa temporada irregular, o Porto ele possui um elenco experiente e também pode surpreender no Mundial. Então, dessa maneira, eles buscam usar aí o seu histórico, né, o seu poder de europeu para competir com o Palmeiras em alto nível. Já o Palmeiras, que está em ascensão, enquanto o Porto tem dificuldade, o Palmeiras chega com uma campanha sólida, tropeçando em jogo decisivo, é verdade, aquela pulguinha atrás da orelha do palmeirense, com certeza, mas com isso ganha um contorno, cara, de teste para o Porto e que quer fazer força aí para frear o Palmeiras. E desse jeito, o confronto eu acho que ele promete ser um dos melhores da fase de grupos. Na minha opinião, não sei a sua, mas um que tem mais possibilidade de entregar espetáculo, de entregar o jogo bom, é esse Palmeiras e Porto, que o Palmeiras quer consolidar a sua força internacional e o Porto luta para provar que ainda pode brilhar entre os gigantes do futebol mundial. E aí, Erlan? Eu acho que vai dar jogão, hein? Especialmente por ser o único europeu, talvez já tenha sido o jogo que mais me preocupa, sim, e porque é por causa do peso dele, né? Que se você ganha esse jogo, você já chega para o outro já mais tranquilo, tem a ansiedade da estreia, né? Que é sempre
um negocinho que atrapalha muito, atrapalha inclusive, já atrapalha nesse Mundial de final de ano, e imagino que vai atrapalhar alguns times agora também. Então é o jogo hoje que mais me preocupa, exatamente para você poder já jogar com o Al-Ahly mais tranquilo, ou tipo assim, tendo que ganhar do Al-Ahly de qualquer jeito, tá ligado? Porque assim, não quero queimar minha língua, pelo amor de Deus. Eu acho que o Inter Miami vai apanhar no grupo. Eu acho, né? Posso estar errado aqui. Então, teoricamente, o jogo contra o Inter Miami é o jogo ali para você jogar mais tranquilo. Só que dependendo do que você fizer nos primeiros 2 jogos, você, né, precisa entrar ali muito ligado para precisar ganhar, alguma coisa assim. E aí, mesmo que a gente fala muito sobre a intensidade do Inter Miami, tem os caras individuais, o próprio Messi e o Suárez. Né? Então, esse jogo com o Porto me preocupa com isso, porque se você não vence, os outros jogos que seriam teoricamente mais fáceis, eles começam a ganhar também aquele grau de dificuldade pelo nervosismo, pela necessidade. Aí a gente já viu, né? Chega no segundo tempo, não faz gol, começa a colocar zagueiro de centroavante, deixa isso lá para as quartas, para as oitavas, né? Para a fase de grupos tem que ser mais tranquilo. Eu acho que esse jogo, você vencer do Porto, já dá uma tranquilidade. O Inter Miami e o Al-Ahly jogam antes, né? Eles abrem o grupo aí, então a gente já vai ter, inclusive, saber como que vai ter sido, a questão da pontuação, se dá para assumir a liderança só com uma vitória, enfim, várias questões aí. Exato. E aí você já se pergunta, o que, que eu tenho que ficar de olho nesse time do Porto? Cara, os jogadores chaves do Porto aqui que você tem que ficar de olho, ó. E o Palmeiras principalmente, né? O Samu Omorodion, o Rodrigo Mora. O Samu Omorodion é o que foi artilheiro com 19 gols na liga. Já o Rodrigo Mora, que é jovem, defensivo, ele é bem promissor, ele consegue ajudar bastante o time. Tem o Diogo Costa, que é um goleiro muito bom, tá inclusive cotado para grandes clubes aí europeus, né? Por estar no Porto, ele já está considerando subir um degrau aí para um outro clube europeu. E o Francisco Moura, que é líder em assistências, tem, acho que, se eu não me engano, 10 assistências na última temporada. Então, o Porto, o que o Palmeiras pode esperar, né? O Porto é forte, mas teve uma temporada bem irregular. O Palmeiras aí, que é um estilo mais intenso e organizado, ele é visto aí, inclusive, por boa parte da imprensa, da mídia, como um dos favoritos para classificar, muito pela solidez tática, né? Jogadores como Estevão, Felipe Anderson, podem contribuir muito para esse tipo de jogo, inclusive o Felipe Anderson, que já jogou no Porto. E esse jogo deve ser equilibrado, viu? Deve ser bem equilibrado, com o Porto buscando o controle da posse e o Palmeiras explorando aí a explosão, né? Explorando a intensidade dos seus jogadores. E tem também aqui Gustavo Gomes, tá? O Palmeiras já está começando a receber sondagens novamente dos árabes. E o Palmeiras bate o pé e só libera o jogador por 300 milhões. Aí seria a multa, né? Seria basicamente a multa do Gustavo Gomes. O assédio da Arábia Saudita, né, do Gustavo Gomes, ele é intenso, mas o Palmeiras já bateu o pé e fica irredutível. O Gustavo Gomes só deixa a academia de futebol do Palmeiras diante do pagamento da multa rescisória, que são 300 milhões de reais. Equipes que foram atrás do Gustavo Gomes aqui, segundo o Felipe Pelágio, que é um repórter aqui que também cobre a área esportiva, ele afirmou também que o Al Ittihad e o Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo, já formalizaram o interesse. Isso aí não é nada escondido, né? Isso é acho que é 2023, se eu não me engano, isso, né? Mas agora também tem o Al Ittihad na parada, só sondando, né? Falou, Gustavo Gomes, como que tá a sua situação aí no Palmeiras? É aquele famoso tô só olhando, sabe? E enxergam no Gustavo Gomes o perfil de liderança e qualidade técnica aí que ele poderia ter lá na Arábia Saudita. O Al Ittihad, inclusive, chegou até a fazer uma proposta de 30 milhões, né, de 177 milhões, com uma oferta salarial para o Gomes muito boa, na casa dos 3 milhões de reais, e apesar desses valores astronômicos aí, essa oferta foi rejeitada pela diretoria do Palmeiras, muito por estar abaixo da cláusula. Mas a presidente Leila já reforçou, inclusive já falou isso, que em diversas ocasiões ela não tem a intenção de negociar os pilares do elenco do Palmeiras, e o Gomes é esse cara, né? Ele que é capitão do Palmeiras, ele que até deu uma decaída, né? O pessoal fala, depois que veio a proposta do Al Nassr, o desempenho do Gomes, ele caiu muito. Então, a postura também do Gomes, mantendo a seriedade, sendo dos líderes do Palmeiras, isso foi o diferencial, né? Ele fez questão de tranquilizar a torcida, a comissão técnica, se manteve profissional, compromissado com o Palmeiras, e é um ídolo histórico, né, cara? Que pra mim também, eu não sei se vale a pena se desfazer de um cara desse, né? Tem jogador que eu acho que dinheiro não vai fazer a diferença, e pra mim esse caso é o Gustavo Gomes.
Porque ele já tira aí uns 1.500 livres, né? Com o desconto do INSS ali. Mas assim, a questão do Gustavo Gomes me preocupa mais ainda, que você falou da liderança, né? Que, óbvio, tecnicamente um baita zagueiro, a gente viu ontem na seleção, a gente fez o vídeo aqui e tal. Baita zagueiro, acho que um dos melhores da história do Palmeiras. Pô, passou o Luiz Pereira, né? Em gols, então além de ser um baita zagueiro, ainda faz gol também. Mas a questão da liderança começa a me preocupar um pouco, porque já mudou bastante o elenco. Eu acho que desde que saiu talvez o Felipe Melo, a gente não tem esse cara mais enérgico. Aí sobrou Gustavo Gomes, sobrou o próprio Everton. O Everton também já tá indo. A gente já tá falando, inclusive, de substituto pro Everton pela questão da idade. Então, assim, o Gustavo Gomes sair hoje me preocupa muito por isso. Só que é natural, né? Daqui a alguns anos, talvez uns 2 anos, talvez essa saída seja ela até meio óbvia, assim, vamos ver, né? O Palmeiras também segurou aí o Marcos Rocha bastante tempo, segurando o Mike e tal. Então, o que me preocupa mais com a saída do Gustavo Gomes é a parte da liderança. Porque técnica é difícil. O próprio Gustavo Gomes é um achado, né? Só que a técnica você ainda acha, mas essa liderança, especialmente identidade, é difícil pra caramba baixar. Então, quando você se desfaz, acaba abrindo aquela lacuna no elenco. E se eu tenho saudade até do Luan, velho, imagina se o Gustavo Gomes sair. Exatamente. Tem uma foto do Gustavo Gomes que ele tá no Palmeiras. Ele tem 24 anos, cara. Ele já tem 32. O Gustavo Gomes, ele vai para 8 anos de Palmeiras, é isso mesmo? 2018, ele vai aí vai bater 8 anos de Palmeiras, então tem tudo para ser lendário. Inchado, chegou inchado, hein, moço? O déficit calórico fez bem pro rapaz, hein? Mas ele já tinha cara de xerife, inclusive na apresentação dele, o homem já tava com cara de zagueiro mesmo, né? Já tava zagueirando firme. Enfim, deixa aí sua opinião sobre Gustavo Gomes, senhores. Você venderia? Não. Ah, não, já tá velho, tem que vender, tem que aproveitar, porque é um dinheirão. Ou não se negocia. Esse caso, o Gustavo Gomes é um cara inegociável. Deixa aí nos comentários. Nossa próxima notícia é informação do Thiago Ferri. O Palmeiras tem um plano pro Paulinho antes da estreia do Mundial. Nós já comentamos aqui, mas o Palmeiras está tratando. Como que o Palmeiras está fazendo com o Paulinho? Para ele não estourar, né? A famosa expressão não estourar, muito comum no futebol. Condição física do Paulinho, ela está sendo tratada pelo Palmeiras com ainda mais cautela antes da estreia, tá? O Paulinho que é o principal reforço do Palmeiras, um dos, né? Depois do Vitor Roque, dos principais reforços, e ele tem dor na canela. O Paulinho operou da canela no fim do ano passado. E desde que ele estreou em 12 de abril, ele fez 11 jogos e ele tem só um como titular. E quando ele foi substituído aí com 20 minutos do segundo tempo, ele fez um gol e tem 2 assistências. E teve bons momentos aí até no... Dá pra ver que o cara é diferente, né? Dá pra ver que ele é um jogador diferente. Contudo, ele ainda não fez um jogo completo. E em muitos treinos ele tem até aquela atividade à parte. Ele tem que fazer, isso é obrigatório. Ele tem que fazer essa atividade à parte, que é muito sobre os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras. Então, nessa terça, o primeiro dia de treino aí da delegação do Palmeiras nos Estados Unidos, ele trabalhou com o elenco, mas mesmo liberado para atuar, o Paulinho ele segue com limitação de carga. Ele tem limitação de carga e minutos, tanto nos treinamentos quanto nas partidas aí. Muito por quê? Por causa do incômodo que ele tem na canela, tá? Ele até comentou, falou que tá buscando evolução na performance dele, que foi uma lesão até que considerada grave, que não é muito comum no futebol, e ele tem que ter muito controle de carga para ele não errar e, consequentemente, prejudicar toda a temporada. O Paulinho, que ele passou praticamente toda a temporada passada, jogou com lesão. O Galo forçou o Paulinho. O Galo, basicamente, botou ele para jogar machucado. Ele teve uma fissura na canela no comecinho de 2024, com a pancada que ele teve no treino lá no Atlético. E aí ele seguiu atuando, tomando injeção, né? Você vê como o cara foi forçado, né? Assim, foi levado ao limite. Teve injeção. Ele terminou o último ano no Galo com 59 partidas e 19 gols e 4 assistências. Considerando que o cara tá machucado, né? São bons números. Ele acabou como artilheiro do Atlético na Libertadores com 7 gols. E esse procedimento cirúrgico que ele fez para correção desse problema não foi considerado um impeditivo para o Palmeiras, que aí o pessoal fica falando, né? O Palmeiras contratou um jogador bichado, né? Mas os caras acreditam que devem ter feito uma análise minuciosa no Paulinho. E investiram aí 18 milhões de euros, que foi 115 milhões de reais na época. E aí, além de tudo, ainda colocaram o Patrick e o Gabriel Menino para o Atlético Mineiro. Ele que tem contrato até 2029, ele tem 24 anos, isso é bom lembrar também que ele é muito novo, né? Considerado uma das peças-chaves do Palmeiras. E a interpretação aqui, pelo menos do Palmeiras, é que isso não vai impactar ao longo da passagem do Paulinho pelo clube, que ele vai conseguir se recuperar tranquilamente, tá? Mas diante desse plano aí para não forçar o Paulinho
e ter o elenco também ainda mais saudável para o Mundial de Clubes, o Palmeiras tem uma cautela extrema com ele. E além de não usar o Paulinho o jogo inteiro até agora, o Abel chegou até de fora de convocação de alguns jogos, que nem vocês perguntaram, por que o Paulinho não tá aí? É a opção do Abel também para preservar o jogador. E até dos treinos de campo, como teve na semana passada. E uma ênfase aí do trabalho do Paulinho na parte interna na academia de futebol, ele também realiza atividades fora do Palmeiras, então ele faz esse trabalho muito minucioso para ter esse tipo de controle. E diante desse cenário, é difícil que um dos reforços mais badalados do Palmeiras esteja entre os titulares no domingo, que é o caso do Palmeiras na estreia contra o Porto no Mundial de Clubes, às 19 horas, perdão, eu ia falar 17, é 19 horas 7 da noite. E o Paulinho, ele se considera preparado, né, para mostrar aí sua melhor versão com a camisa do Palmeiras. Ele até comentou, tô buscando meu melhor nível, minha alta performance para mostrar o melhor de mim pro torcedor do Palmeiras. Enfim, não devemos ter Paulinho 100% e nem de titular. Eu por mim, eu já estaria colocando ele de titular junto com o Vitor Roque, mas aí sou eu falando, né, cara? Eu cheguei até a comentar de se for uma parada muito assim de controle de carga mesmo, nem levar para o Mundial. Só que ali no Mundial você já tem a estrutura. Então, digamos assim que levou, até porque sabe que vai continuar o tratamento como se fosse em São Paulo, né? Mas assim, se ele tiver nessa situação de realmente poder estourar, por mim, nem coloca para jogar mesmo, porque não querendo ser pessimista, mas já sendo, é muito mais fácil você ganhar a Libertadores, o Brasileiro e a Copa do Brasil juntas, que já é quase impossível, do que esse Mundial. Podemos ganhar? Podemos ganhar. Eu não vou assistir o jogo do Palmeiras, acho daqui a pouco o Palmeiras vai ser eliminado, né? Mas você tem que ser um pouquinho realista e pensar a longo prazo também. Então, se o Paulinho for realmente ser prejudicado por jogar esse Mundial, que a gente sabe que a parte competitiva vai ser bem alta, vai tratando ele, vai segurando para poder usar ele e aproveitar ele mais no segundo semestre. E a gente fala muita gente falou, pô, como que o Galo se desfez do Paulinho e tal, até a questão do dinheiro, e até onde a gente não sabe, até onde o Galo sabia, né? Pô, o cara só vai estar disponível mais no meio do ano, vou conseguir vender ele agora e ainda ter uma grana e conseguir reforçar o elenco, que foi o que o Galo fez. O Galo ainda não tá assim engrenado, mas conseguiu reforçar o elenco com o dinheiro do Paulinho. Então foi muito interessante a negociação para eles. Mas é o que foi dito, a gente já falou muito aqui, o Paulinho tem muito tempo ainda para jogar no Palmeiras. Então, não sei como vai ser essa temporada, mas eu acredito que o Paulinho aí, a gente falando de 4 anos para frente, né? Eu acho que ele ainda vai dar muito certo, porque ele realmente é diferente. Você vê que ele tem um toque diferente na bola, ele é muito rápido, ele é forte fisicamente também, finaliza bem, então assim, vai dar muito certo, mas eu acho que o Palmeiras pode ter uma paciência. Até porque hoje, por a gente ter um elenco muito forte e ainda ter o Estevão no Mundial, a gente pode se dar o luxo de deixar o Paulinho fora. Aí já no segundo semestre já talvez mude um pouco. Mas eu só não pode perder o segundo semestre, né? Porque se perder o segundo semestre aí complica pra nós, hein? Eu queria ficar sem o Paulinho no segundo semestre, não. Se tivesse que abrir mão dele no Mundial, eu também toparia aí visando o segundo Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, né? Nossa última notícia agora, Botafogo condenado na FIFA, porque não pagou a contratação do Thiago Almada. O Botafogo não pagou o Atlanta FC dos Estados Unidos e já tem até uma condenação aí contra time brasileiro lá na Play Status Chamber, que é a Câmara que julga as situações relativas a jogadores. A determinação foi que o Botafogo pague de imediato 21 milhões de dólares, 117 milhões de reais, além dos juros da multa. Olha que palhaçada que é os juros de uma multa dessa, a multa que é, né? 150 mil dólares, 835 mil reais, diante do calote do Botafogo aí, ó. Se tivessem cumprido o fluxo de pagamento acordado inicialmente, o Botafogo já teria quitado 10 milhões de dólares, ou 55,7 milhões. E essa decisão da FIFA foi em fevereiro. E os caras fizeram até uma ameaça. Ó, se não pagar em 45 dias após ser notificado, vai sofrer sanção, como a proibição aí de contratar novos jogadores, se o Atlanta, que era o clube do Almada, assim aceitasse. E o Botafogo recorreu e não entrou na lista de punidos no sistema da FIFA, né? Tanto que anunciou aí o Arthur Cabral e o Joaquim Correia. O Almada, que ele foi um dos destaques no segundo semestre da campanha de 2024 do Botafogo, que os caras ganharam a Libertadores, Brasileirão, e ele foi enviado para o Lyon, ele nem em Botafogo tá mais. E ele faz parte aí da família Eagle, que é a rede de clubes do John Testor.
Então, caras, essa é uma discussão que vai dentro e fora da justiça, né? Os jogadores, quando eles vão para a Major League Soccer nos Estados Unidos, eles podem ficar com 10% dos direitos econômicos dele. E aí a versão do Botafogo nos bastidores é que o Atlanta forçou o Almada a ceder esse percentual. Só que na transferência para o Brasil, o jogador queria receber o valor desses 10%. Dos 10%. E aí o clube brasileiro, o Botafogo no caso, comprou a briga do Almada e defende que 12,8 milhões de reais fossem descontados da primeira parcela que eles tinham que pagar. O famoso jeitinho brasileiro, né? E aí, aquela que venceu 5 dias, aquelas parcelas que o Botafogo tinha que pagar, elas já venceram, e aí eles alegam esse tipo de desculpa, né? E aí ninguém foi pago e ficou por isso mesmo, né? Enfim, parece que essa questão da SAF... Rápido, né? Aprendeu rápido, parece que o carioquês, o brasileiro, o que o Testor aplicou aqui? Cara, o cara é ninja, viu, mano? Inclusive, eu falo assim, a SAF deles me parece ser bem interessante, especialmente pro Botafogo. Eu tava até revendo quando a gente meteu 4-0 no Botafogo, que foi tipo ontem, tá ligado? O Botafogo tava realmente muito mal recentemente. Então é interessante para eles que estavam nessa situação. Só que se essa SAF do Textor um dia sair do Botafogo, vai dar um problema, porque vai ficar tudo para trás, daí vai ficar no nome do Botafogo, não vai ficar no nome da SAF. Esses BOs aí, um atrás aqui, o outro, a FIFA vai notificar o Botafogo, não vai notificar a Eagle lá, né? Então o Textor, ele tá fazendo umas manobras que, inclusive, né, ele vai até se encontrar com o PSG, quando os caras do PSG responderam lá, eles deixaram subentendido que ele faz muita falcatrua, né? Ele faz muita coisa errada internamente que não foi revelada ainda. Na hora que isso for interessante para alguém revelar, na hora que cair na FIFA, pode dar um problema, e aí o problema pode vir para o Botafogo. E o Botafogo não é igual o Corinthians, o Flamengo, o Palmeiras, que se dá uma merda, você se mantém com a torcida, você se mantém com TV. O Botafogo, se der merda, velho, acaba, assim. O Botafogo, ele não tem onde recorrer, digamos, né? Mas isso daí é só questão de tempo, né? Eu já falava isso já do Textor, quando ele deu aquele piti todo lá, de manipulação. Depois, misteriosamente, ele nunca mais falou de nada, né? De repente, ele resolveu os problemas do futebol brasileiro, né? Então é isso, né? Eu acho que é questão de tempo para dar uns problemas muito sérios no Botafogo. E eu, sinceramente, que antes tinha até uma simpatia com o Botafogo. Se der ruim, hoje eu vou dar risada, inclusive, porque a torcida dos caras abraçou as maluquices do Textor mesmo. É só você ver, né? A piada que é o nosso país. Ele ganhou finalmente o Brasileiro e a Libertadores. Automaticamente você não viu mais nenhuma CPI de arbitragem. Você não ouviu mais falar nada sobre arbitragem. E um ponto que você tocou que é muito interessante, que você fala da possibilidade do Botafogo se manter sozinho, né? O Testor, primeiro de tudo, eu acredito que ele não vai em cana de maneira nenhuma, né? Porque tem muitas investigações a respeito dele, sobre isso, principalmente na França. Eu acredito que ele não vai em cana. Mas o que ele pode deixar aqui é a SAF falir o clube associativo. E aí, o que acontece? A SAF vai falir e, na verdade, o clube associativo recebe isso de volta, mas recebe falido, né? Mais ou menos o que vai acontecer com o Vasco aí. Você tá vendo a 777. Se os caras pularem fora, o clube associativo do Vasco ali vai receber o clube do jeito que tá, meu irmão. E uma coisa, né? O torcedor, ele não tá nem ligando pra isso, né, cara? O Botafoguense tá cagando pra isso. O time tava quebrado antes, e aí eles ganharam 2 títulos que eles nunca ganharam se não fosse o Testor, nunca ganhariam se não fosse o Testor. É só você ver os comentários, assim, você olha, vê uma notícia do Botafogo, é igual o corintiano. Vocês só falam da dívida do Corinthians. A dívida existe, meu irmão. Você não quer que não fala? Né? Tipo assim, é só nós que deve, mas não é só, todo mundo deve, mas vocês devem demais. Então, assim, o pessoal comenta. Como é que é? O povo fala na praça, se o nome de vocês ficar na praça. Estão falando por aí, viu? Né? Exatamente. Não, mas o Botafogo, cada semana, é uma notícia diferente, assim, de questão administrativa, de negociação meio estranha. Então, você sabe, é igual o Corinthians. O Corinthians começou a surgir aos poucos também. Uma vez por mês, uma vez cada 3 semanas. Hoje, os caras do meu timão, acho que nem dormem direito, porque cada dia é uma notícia nova. Então, e é só, os caras tá só colhendo o que plantaram, né, velho? Tá rico também os caras do meu timão, né? Tá. Um abraço pro Vessone aí, que acompanha a gente lá, segue a gente lá. Tá rico, hein, Vessone? Bobear casa na praia, carro, só com a desgraça dos caras, hein? Mas é isso, senhores.
que você pensa a respeito aí? Trouxemos uma infinidade de assuntos para vocês aí, deixa nos comentários. Nós falamos de Gustavo Gomes, que a Arábia já falou, oi, Gustavo Gomes, tudo bem? Palmeiras já cortou o zap, já cortou o contato. Tem também Paulinho, preparação do Paulinho, como chega o Porto para o Mundial e o Botafogo punido pela FIFA. Fechado, meus amigos, o que vocês pensam a respeito aí? Deixa nos comentários, é muito importante pra gente, dá o like no vídeo. E vota no IBEST, cara, pelo amor, acho que eu não falei isso, né? Mas já falo de novo. Vota na gente lá no IBEST, nós estamos concorrendo, estamos em 20º lugar. Faz a gente lá avançar um pouquinho. Eu me sinto até desonrado de passar o Jorge Igor, Orla. Eu me sinto assim, cara, acho que eu não tenho nível pra estar numa mesma lista que o Jorge Igor tá, e eu sei que isso é verdade. Pô, outro dia o Jorge Igor postou um vídeo de quase 1 hora. Eu não assisti, mas eu acho que é 1 hora falando certinho, sem nada. Aqui o que a gente picota de vídeo aqui, vocês não estão ligados, velho. Exatamente. É isso aí, cada um na sua competência, né? Mas é isso, senhores. Tamo junto, viu? Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e vota na gente lá no IBEST, por favor. Acho que eu não falei isso, né? Pra você votar na gente. Tamo junto. Tchau.